Não é interessante como nós fugimos da perseguição? Mas também não é interessante como Jesus encerra as bem-aventuranças exatamente com essa bem-aventurança? Parece que aquele que é simples e pobre de coração, que chora com os que choram, aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que tem sede e fome de justiça, aquele que é limpo de coração e que é pacificador, também é feliz por ser perseguido. Fechando as bem-aventuranças com uma realidade que Mateus, escrevendo para judeus do primeiro século, diz a eles: vocês são bem-aventurados, mesmo diante do Império Romano e da realidade que vocês estão passando. E em 1 Coríntios 4, 9 a 12, Paulo diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Não há coisa mais rotineira que fazemos, senão pedirmos a Deus que nos tire do sufoco que a gente está. Faz parte da nossa petição todos os dias. E às vezes somos levados, pela religião onde fomos criados, a acreditar num Shangri-La na vida de hoje. Como se nós conseguíssemos transformar esse mundo num lugar perfeito, onde nós jamais teremos perseguição ou problema. Aqui surgem duas questões que não são parte da pregação de hoje, que você pode me perguntar: a gente não tem como, com a nossa pregação e com o testemunho de Cristo, mudar essa sociedade? E alguém vai vir com a segunda pergunta: se a Bíblia está dizendo que esse mundo vai acabar, deixa esse povo para lá e vamos viver a nossa vida. As duas respostas são não. O fato de nós sabermos que esse mundo está perdido, não significa que nós não vamos pregar e testemunhar o reino. Ainda que tenhamos certeza de que ele caminha para o fim e de que a solução não está nas mãos de nós como Messias, porque não somos. A verdade é que vivemos o que vivemos e fazemos o que fazemos porque é isso que somos. Pacificadores, misericordiosos, choramos, temos sede da justiça de Deus, que passa pela sua graça, sua bondade, sua misericórdia. O reino de Deus está entre nós, os valores do reino estão dentro de nós. E aonde passamos, damos sinais desse reino vivo, em Cristo e na sua comunidade de discípulos. Mas Jesus diz: felizes e bem-aventurados vocês serão quando forem perseguidos. Paulo também diz: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra,
por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Um paradoxo da nossa vida cristã. Essa é a realidade que a gente vive todos os dias. Irmãos, a perseguição é o melhor que poderia nos acontecer. A situação que a gente vive, desde um bullying na internet, até o sacrifício de uma vida num país de perseguição, Deus nos dá o privilégio de sentirmos na pele o que Deus sente. Aliás, qual é a nossa oração? Que nós queremos ser como Jesus. Eu quero ter esse mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma compaixão que Cristo teve. A perseguição é a maneira que a gente chega mais perto do sentimento de Deus. Porque Cristo foi perseguido. Porque Ele foi injuriado. Aliás, porque todos os dias pessoas usam Deus para acusar Deus. Perguntas do tipo: aonde está Deus se Ele existe? Se Deus existe, para que tanta maldade? Por que tem tanta coisa errada? Por isso eu não acredito em Deus. E Paulo diz: somos o lixo do mundo. E pessoas jogam Deus no lixo. E todos os dias Ele é perseguido. E todos os dias Ele é ofendido. E todos os dias Ele é negado ou duvidado. E ainda que Jesus diante dos homens fizesse sinais, ainda assim, nos dias de hoje também, está cheio de sacerdotes de Faraó que dizem fazer os mesmos sinais. E nós ainda duvidamos na nossa própria vida e o perseguimos. Quando Paulo se encontrou com Jesus e disse para Jesus: quem é você que eu não estou te enxergando? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Sentir na pele a perseguição é ter a oportunidade de Cristo, de sentir exatamente o amor que Cristo sente. Eu e você, será que somos capazes de irmos para a cruz e olharmos para quem nos crucifica e dizer: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Vamos tirar a cruz e os perseguidores. Você consegue fazer isso com um colega seu de trabalho que te persegue? Não precisa ser a cruz e nem a morte. Você consegue fazer isso com um amigo seu, que é contrário ao que você pensa? Sede sóbrios e vigilantes, disse Pedro. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E Paulo ainda diz aos filipenses: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é meu. E volto a citar o apóstolo Pedro: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança, da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal.
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E no capítulo 4 ele ainda diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. A gente podia sofrer por muita coisa, mas só há uma coisa pela qual vale a pena sofrer: por sermos de verdade cristãos. Cristo foi perseguido. A sua igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, logo que nasceu, foi perseguida. Aliás, desde Tiago, o primeiro, Estevão, depois Pedro, o próprio apóstolo Paulo, todos eles foram perseguidos. Irmãos, as páginas do Novo Testamento que lemos, os evangelhos, as epístolas, os livros que você tem como a edificação da igreja, foram escritos por pessoas em plena perseguição. Paulo escreveu cartas de dentro de uma cadeia. Os relatos dos fatos acontecidos eram de irmãos em perseguição. Paulo é preso lá em Filipos, é açoitado e cantava durante a noite junto com Silas. Leva a salvação à casa do carcereiro. Em Damasco é descido por um cesto fugindo da cidade, muralha abaixo. Esses homens que escreveram essas frases, escreveram isso com o chicote nas suas costas. Nós somos filhos de uma igreja que nasceu e viveu em meio à perseguição. Mesmo após a morte dos apóstolos, cristãos eram mortos nas arenas pelos romanos, devorados por leões. Era um espetáculo para que aplaudissem a morte daqueles cristãos e deveriam prestar o seu juramento e a sua fidelidade a César e não a Deus. Mas a história não para por aí. Depois de algum tempo, a igreja passou a ser perseguidora. E aquela que era perseguida, e tinha gente e seus filhos morrendo por crerem em Cristo, agora promovia a Santa Inquisição e matava a gente que não cria em Cristo. A igreja está cheia de sangue e de pecados na sua história. Porque na verdade o pecado que está na vida do homem sempre o faz pensar que ele é o único correto e os outros são merecedores de morte. Hoje talvez nós não estejamos num momento diferente, porque em grande parte do meio evangélico ainda promove perseguição, ainda faz oração contrária, ainda maltrata diferentes, ainda em nome de Cristo persegue minorias. Será que nós sabemos compreender o que é a perseguição? Será que nós como igreja compreendemos o que Cristo fez por nós? Todos nós somos igreja perseguida. Todos nós sofremos pelo Evangelho. Todos nós, depois que professamos Cristo como Senhor, passamos a ter o grande inimigo que é Satanás. A nossa oração talvez seja: Senhor, que todo o mal que eu recebo porque amo a Cristo não se transforme dentro de mim num ódio e que eu persiga a outros porque não têm o meu Cristo. Mas compreender que se hoje eu passo o que passo, porque eu escolhi andar na retidão dos teus caminhos e porque eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, eu devo ser feliz por isso.
Feliz por poder carregar e completar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, como diz Paulo. E olhar para a nossa irmandade espalhada pela terra, e irmãos nossos que sofrem em todo esse mundo, como Pedro diz nesse capítulo, e dizer: Senhor, guarda-os. E nos dá força e renova em nós a esperança. A alegria do teu reino já presente e a esperança pelo teu reino vindouro. E vivamos o teu reino aonde estamos. Não com desejo de vingança. E eu tenho ouvido tanto cristão com bravatas de vingança. E não com alegria de dizer: obrigado, Senhor, mesmo que eu passe por muitas provações. O livro de Hebreus diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Uma frase difícil de se compreender. Mas quando eu olho para mim, eu vejo: Senhor, eu quero aprender a cada dia a obediência no meio das coisas que eu sofro e ter alegria. Porque sabe, Jesus, para acabar com esse negócio que eu estou vivendo hoje aqui, eu tenho um caminho bom para isso. Aliás, se eu voltasse a ser o cara ou a mulher que eu era, eu já tinha resolvido isso aqui rapidinho. Na força, na corrupção. Eu saía com o meu chefe e resolvia esse problema. Eu fazia uma falcatrua ali e me livrava. Aliás, para sair desse problema, tem 1000 caminhos nesse mundo. Mas depois que eu te conheci, eu sou teu. E o Senhor agora é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. E se eu sofro o que eu sofro, porque eu escolhi te servir, eu sou feliz. Porque eu fiz uma opção pela vida. Ao invés de sermos um grupo de pessoas neurastênicas, psicóticas, esquizofrênicas, que ora louvam a Deus e ora brigam com Deus. Ora dizem que a sua vida é um plano de Deus, outras dizem que a sua vida é um plano de Satanás. E que não tem a vida bem resolvida com as coisas que sofrem. Sejamos gente serena, para entender que a alegria da nossa vida está em Cristo. Que faz com que irmãos nossos, espalhados por esse mundo, possam, em meio à ameaça de morte, se ajoelhar e dizer: obrigado porque eu te conheci, Jesus. Porque se eu morrer, eu vou partir contigo. Porque um dia todos vão morrer. Mas obrigado porque eu te conheci. E me ajuda a levar o teu nome aonde eu estiver. Sejamos nós uma igreja que sabe passar por perseguição. Sejamos nós uma igreja que tenha adoração e louvor em meio à nossa dor. Sejamos uma igreja que não briga com Deus pelos caminhos que atravessa, mas adora a Deus e aprende nele o que tem que aprender nos caminhos que atravessa. Sejamos uma igreja que tenha a alegria de servir a Cristo. Eu ouvi uma frase essa semana que eu pensei muito nela, ficou no meu coração. Tem muita gente que tem tudo de bom para viver, mas não tem nada de bom pelo que viver. E nós devemos ensinar os nossos filhos, não que eles têm que ter coisas para viver, mas que eles têm que ter um objetivo pelo qual viver. Mais importante do que ter um diploma para viver, e ele deve ter e é justo. Mais importante do que ter dinheiro para viver, e você pode ter porque é plausível. Mais importante do que ter uma roupa para viver, que ela deve nos cobrir, e não tem nada de errado com isso. Mas muito mais importante do que lutarmos por coisas para vivermos através delas, é entendermos que temos algo muito maior pelo qual devemos viver e pelo qual vale a pena morrer. O nome precioso de Cristo, que nos deu vida abundante e nos deu vida eterna. E olharmos para os nossos irmãos da igreja que sofre e dizer: obrigado, Jesus. Não me deixa me acovardar.
Não faça de mim um covarde, tentando dizer o que o Senhor deve fazer ou não e eu ficar te perseguindo. Deus, não permita que eu fique debaixo de um cobertor. Deus, me arranca dessa vidinha pobre. Deus do céu, me livra do videogame, do Facebook. Me livra de ser um idiota nesse mundo. E não compreender o que é a vida na sua total plenitude, da onde ela veio, qual a minha origem e para onde eu vou. E eu não seja um medíocre, que perco a minha fé porque Deus não faz o que eu quero, mas que sou capaz de perder a minha vida para fazer aquilo que o Senhor deseja de mim. Porque é do Senhor que eu venho, e é para o Senhor que eu vou. E abençoa, Senhor. Todos somos igreja perseguida, todos sofremos pelo Evangelho. Nossa oração é pela irmandade que sofre ao redor da terra. Na verdade, irmãos, olhando para nós e a nossa vida, nós sofremos muito pouco. Oremos e aliviemos os que sofrem mais. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve aí, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Suas obras os acompanham. Talvez, ou com certeza, daqui 30 ou 35 anos, um pouco mais ou menos, a grande maioria de nós não estaremos mais aqui. Mas quem sabe nossos filhos, netos, noras, genros, estarão aqui sentados, dizendo: eu aprendi com meu pai, eu vi ele sofrer o que sofreu, eu vi a minha irmandade, e eu aprendi que vale a pena servir a Cristo. Que nós não sejamos uma igreja que o nosso prédio bonito seja um memorial na cidade. Que nossos monumentos ou conquistas financeiras tentem provar quem é Deus. Mas que a gente possa ser gente que mesmo em meio à perseguição, serve a Cristo e o adora. Vive o reino e o Evangelho, reparte, promove justiça e paz. E possamos ser o bom testemunho do Cristo que padeceu por nós. E antes de chorarmos pela droga de vida sofrida que temos, agradeçamos a Deus que louvou em meio ao sofrimento e sejamos o exemplo daqueles que têm Cristo dentro de si. Porque talvez, para que muita gente nessa cidade conheça quem é Jesus, nós vamos ter que doar, passar, chorar e sofrer. Quem sabe Mateus 25 se cumpre com a gente. E Deus olhe e fala: galera da Casa da Rocha, eita povo bom e fiel, foram fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Deixei alguns talentos com vocês, e vocês não negaram fogo. Vocês oraram, vocês repartiram, vocês testemunharam. Cai para dentro e vamos festejar com aqueles perdidos que a gente pôde alcançar. Entra na alegria do teu Senhor.